dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Que alegria chegar ao seu coração nesta hora para alimentarmos-nos com este sólido alimento, a palavra de Deus. Luz para os nossos pés, vereda reta aos nossos caminhos, sustentáculo para o nosso coração. Seja bem-vindo ao Santuário Basílica nesta hora, onde nós vamos meditar o Evangelho deste domingo. Domingo próximo, será o 19º domingo do tempo comum. E vamos meditar o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 33. Boa noite, Jéssica e Yara, bem-vindas. Boa noite, Padre Felipe. Alegria contar com a presença de vocês para saborearmos a palavra de Deus. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo. Boa noite, Padre, obrigado. Eu, enquanto ouvi as meninas cantando, fico pensando, né? Quando o que é feito com o coração, se torna uma oração, e uma bela oração. Essa música tão conhecida na renovação carismática católica, nos momentos de oração, que é um pouco o que nós vamos meditar nesta noite na Lexio Divina, cantada da maneira como foi por vocês, Yara e Jéssica, e ornada com estes acordes, Fábio, se tornou uma bela oração. Então, já convido você a tomar a Sagrada Escritura, enquanto elas cantam só esse pedacinho de novo, porque nos ajuda a entrar no clima da oração, porque a Lexio Divina não é uma aula de teologia. A Lexio Divina também não é um método exegético, onde nós vamos estudar palavra por palavra, versículo por versículo. Não, isso deixa para os doutores. A Lexio Divina é como a mãe de família que entra na sua despensa e vê lá tudo que tem, e vê que ali desponta um macarrão, e pega aquele macarrão e faz aquilo uma deliciosa refeição. É assim, nós vamos olhar a palavra de Deus como um vasto tesouro, agarrar-nos numa palavra e fazer dela a nossa refeição. Mas isso colocando a nossa mão, o nosso coração na mão do Senhor, que cuida de nós dia e noite sem cessar. Toma a palavra de Deus em Mateus 14, de 22 a 33, e vamos juntos nesta aventura de alimentarmos com esse alimento sólido que é a palavra do Senhor. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão, Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, Amém. conforme a Igreja nos ensina no Concílio Vaticano II, no documento Dei Verbum, a declaração dogmática Dei Verbum. Não se pode ler a Escritura sem o Espírito que a inspirou. É o convite que a gente, nesta hora, estende a você, de chamarmos o Espírito Santo.
Porque sem o Espírito Santo a Escritura se transforma em letra morta, mas com o Espírito Santo se transforma em vida para nossas vidas. Com muita fé, com muita piedade, invoquemos sobre nós o Espírito do Deus vivo. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Ó vinde Espírito Criador, a nossa mente visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Então, invocando o Espírito e estando nesse clima de oração, nós somos convidados a ler e reler e reler e reler quantas vezes for necessário o texto bíblico. Por causa do tempo, porque estamos aqui na TV, eu não vou reler o texto. Então já convido a lermos nesta única vez, fazendo aquele exercício que Santo Inácio nos propõe. Criando na nossa mente o cenário, as pessoas, nos imaginando como inserido lá. Então, com o auxílio do Espírito Santo e da sua imaginação, vamos reconstruir na nossa mente isto que agora nós vamos ouvir do Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 22 a 33. Vamos lá. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo.
Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Fico eu pensando, né? Quão não foi o espanto dos discípulos ao ver uma cena que contraria tudo aquilo que as leis da natureza estabelecem como verdades dogmáticas. O povo diz de dogmas somente para a igreja, né? A lei da física tem seus dogmas, são verdades absolutas e que não podem ser contrariadas. Deus não se deixa prender em critérios humanos, porque o que a gente sabe pela física, tudo aquilo que é mais denso do que a água afunda, e o que é menos denso do que a água boia. O ser humano não pode andar sobre a água, nós afundamos. Por isso que a gente tem que aprender a nadar, a fazer com que o nosso corpo se mantenha no movimento sobre as águas, porque senão vai afundar e afundar mesmo. Mas à noite, não a noite de Belo Horizonte iluminada por luzes elétricas, à noite em alto mar. Gente, aqui na Serra da Piedade tem noite que dá medo, no bom sentido da palavra. Nesse caso, não é um dos medos meu, eu não tenho medo de escuro. Mas, como o padre é míope, o medo que eu tenho é de sair tropicando mesmo. E a gente não enxerga um palmo à frente. Se for lua nova e apagar as luzes todas aqui na serra, acabou, não enxergamos. Imaginem vocês, este breu em alto mar, às 3 da manhã, para dizer assim, o ápice da noite. Não basta, como diz o ditado, não há nada tão ruim que não possa piorar. Não basta os discípulos estarem sozinhos, porque Jesus ficou rezando. Não basta estarem de noite e em alto mar, começa a tempestade. Vento e praia não combinam, começam ondas e um barquinho frágil, tentando vencer as ondas com os discípulos. Neste cenário, onde tudo é contrário, o clima, o horário, as circunstâncias interiores, é que eles veem um reforço. E um reforço que tem que ir apressadamente. Não dá tempo de Jesus contornar a orla do mar da Galileia. É longa demais. E eles não estão em porto seguro. Jesus tem que pegar um atalho. E ele anda sobre as águas. Esta é a imagem. Por isso a perplexidade dos discípulos. Quem que é esse? Quem é este homem? Que ele curasse os doentes, a gente não entendia, mas agora andar sobre as águas? E ficamos nós pensando, para ser descrito como um fantasma, provavelmente a figura de Jesus era uma figura que brilhava. Ele não estava simplesmente andando, porque nesse breu da Serra da Piedade, por mais que alguém queira caminhar na minha direção à noite, eu não vou enxergar, a não ser que esteja muito perto, ou que ele esteja com uma lanterna, ou que esteja um mínimo de luz. Na escuridão da noite, o Cristo vem com sua luz andando sobre as águas. Para além do sentido literal,
E eu, enquanto ministro da Igreja Católica Apostólica Romana, ancorado em 2000 anos de tradição, no testemunho dos santos e naquilo que a Igreja afirma como verdade de fé, este relato não é fictício, é um relato de uma experiência real. O Cristo verdadeiramente andou sobre as águas. Tem gente que diz que não, que isso aqui é sentido metafórico, figurado, é uma parábola. Quem diz isso não tem fé, por isso afunda, igual Pedro. Quem diz isso não sabe a qual Senhor serve. Se Ele é Deus, qual o problema dele andar sobre as águas? O problema é para a gente não é Deus e nunca o seremos, graças a Deus. É verdade de fé, o Cristo andou sobre as águas. Para além da literalidade, nós agora olhamos com um olhar espiritual e entendemos a barca, a igreja, agitada como está hoje, por tantas coisas, inclusive por gente sem fé, que jogam estas heresias como verdade e vai tumultuando o povo de Deus no caminho onde tem que chegar. Quanta tempestade nós enquanto igreja estamos passando nesta época. Revoluções, contestações, dúvidas, incredulidades, a política predominando mais do que a fé. A impressão da gente que está dentro do barco é: estamos sozinhos porque Jesus se retirou para rezar. E Jesus se retirou, Ele está no céu. Hoje, agora, 2023, Jesus está no céu, à direita do Pai. E nós aqui no barco, remando. E não basta simplesmente a agitação externa. Tem as nossas escuridões interiores, tem o nosso pecado, tem a nossa cabeça dura. O Cristo vem sempre ao encontro do que é seu. Que consoladora certeza saber que para Ele nada é impossível. Nada é um obstáculo para Jesus. Nem as ondas, nem o horário, nem a distância. Porque o coração de quem ama é atraído pelo amado. O Cristo não deixa o que é seu perecer. Há um outro sentido que muitos nós vamos aprofundar na liturgia dominical. O Pedro. Pedro tinha uma certeza. Pedro queria ter uma prova de que ele não estava sendo enganado pelos seus sentidos. De que não era o cansaço da noite que estava fazendo com que ele visse coisas. De que não era o medo que fez com que ele projetasse suas expectativas na realidade. E disse: é você pode me fazer ir na tua direção. Aqui eu fico pensando o quanto nós precisaríamos ter um pouquinho desta ousadia de Pedro na nossa vida espiritual. Porque tem hora que a gente quer ir na direção de Jesus, mas não tem força. E Pedro desafia Jesus dizendo: se é o Senhor, me faça ir na tua direção. Talvez sirva de oração para muita gente hoje. Se é você, Jesus, faz com que os meus passos comecem a andar no caminho. E a resposta de Jesus é uma só: vem. É amparado na palavra vem que Pedro, ousadamente agora, põe a perninha para fora do barco e começa a andar. Quando a gente acredita na palavra de Deus, a gente começa a fazer coisas impossíveis. Como dizia Santa Catarina de Sena, com Deus eu faço proezas. Como Pedro está fazendo proeza. Ele anda não por causa de si, mas por causa que ele acreditou na palavra. Mas alguma coisa aconteceu no caminho. Nós não sabemos precisamente o que. Se foi o vento, se foi a água, se foi a alegria, se foi a perplexidade. Nós sabemos uma coisa só. Pedro, quando tirou o olhar do olhar de Jesus, começou a ter medo. E quando o medo tomou conta do coração de Pedro, Pedro começou a afundar. Eis mais uma vez Pedro servindo de lição para a gente. Nós só vamos progredir na direção de Jesus se a gente não tirar os olhos dele. Não podemos olhar nem os passos que demos. São os olhos fixos em Jesus que nos faz caminhar na direção dele. Caso contrário, a gente afunda. No lugar onde a gente chegou, estando onde a gente está, fazendo o que a gente faz, afunda e afunda mesmo. E aí é necessário ter a mesma humildade de Pedro e pedir: salva-me,
a resposta de nosso Senhor hoje é uma resposta que nos provoca: homem fraco na fé, por que duvidastes? De todos os versículos, o que me chamou a atenção, e eu partilho com você, é o 27. No centro geográfico da leitura: coragem, sou eu, não tenhais medo. Independente de onde nós chegamos, de quais passos nós já demos, coragem. Não tenhamos os nossos olhos no mar, no barulho, nas ondas, no barco, nem em nós mesmos. É só olhando para Jesus que a gente continua firme na fé. E para vocês, meninas, qual versículo chamou mais atenção? O evangelho todo em si, né, muito lindo, né, que fala da vida da gente. Mas no versículo 30, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Aqui eu vejo o lado humano, porque ele tem fé, porque senão ele acreditou e foi caminhando. Mas o lado humano dele, assim que sentiu o vento, quer dizer, os problemas, as situações que muitas vezes a gente vive e a gente acha que a gente está sozinho, né? E aí eu vejo uma imagem da criança quando está aprendendo a andar. E que a gente com alegria, vem, ele não tem firmeza nos pés, nas pernas ainda. Mas a gente chama e na confiança que ele tem, ou na mãe ou no pai, ele vai cambaleando, segurando, mas cai, porque ainda não tem firmeza. Assim somos nós. A gente quer caminhar. Tem momentos que a gente cai, mas levanta e vai. Então eu vejo assim, nós confiamos, mas temos medo. E para você, o que mais te chamou a atenção nessa leitura? Agora é a hora da gente ruminar no dia a dia esta palavra que acabamos de ouvir, tentando responder duas perguntas. O que este evangelho diz de mim? Quem é o Padre Felipe neste evangelho? E o que este evangelho diz para mim? Frente a tudo isso, é a hora da gente elevar a nossa resposta ao Senhor com a nossa oração. Jesus, que mais uma vez nos mostras, não precisamos ter medo das coisas externas a nós, as dificuldades, as perseguições, os problemas, nem mesmo medo das coisas internas, os nossos fantasmas interiores, as nossas incredulidades. Tu nos pedes, Jesus, somente coragem na Tua palavra e confiança na Tua pessoa. Ajude-nos, Senhor, a dar passos na Tua direção. Ajude-nos, Senhor. Se acaso o vento soprar e desviarmos o nosso olhar, a termos foco somente em Ti. E caso paralisados comecemos a afundar no pecado, nos vícios, na paralisia espiritual, vinde em nosso auxílio e socorrei-nos sem demora. Levantai-nos mais uma vez com as Tuas mãos, porque em Ti nós confiamos e colocamos a nossa vida. Obrigado por renovar no meu coração e no coração da Yara, da Jéssica, do Fábio e de tantos esta certeza de que Tu nunca nos deixas desamparado, mas caminhas sempre nas nossas vidas ao nosso lado, sendo socorro certo nas adversidades e fortaleza para a nossa fraqueza. A Ti, Jesus, a quem o mar obedece e para quem tudo é possível, seja o louvor, a honra e a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Piedade, produza frutos abundantes no seu coração a palavra meditada e te obtenha a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e até na próxima semana, se Deus quiser.
Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor